Senhoras e senhores, com testemunhas ontem no Mangueirão, o Clube do Remo venceu apertado porque voltou a perder muitos, mas muitos gols. Assim como perdeu contra o Grêmio, os Balas de Prata ontem no Mangueirão perderam muitos gols. O Jajá, então, ele tem que ir numa benzedeira urgentemente, hein, Mataus? Boa tarde. Boa tarde, Abre. Boa tarde a toda a nossa equipe, toda a nossa audiência. É verdade, já ontem que teve algum jogador que saiu com avaliação pior do que quando entrou em campo, foi o Jajá. O Jajá sai para o torcedor do Clube do Remo como um atacante que perdeu muitos gols, que poderia resultar. Para mim o jogo do Remo foi bom, porque o Remo criou muitas chances. Mas a quantidade de chances perdidas poderiam resultar numa eliminação precoce do Clube do Remo na Copa Verde. O Remo que se salvou com uma defesaça do Ivan no último lance, que poderia ter causado essa eliminação do Clube do Remo. Já, pelo menos 3 grandes chances de gol ele acabou desperdiçando. O Remo tem no calendário o jogo no sábado contra o Vasco e na quarta contra a equipe do Águia lá em Marabá e no final de semana já o Bragantino lá em Bragança, não é isso? Ou seja, ele tem depois o Bahia, fora de casa pela Copa do Brasil. Ele tem uma semana para lá de cheia, o Clube do Remo. E com esse time que botou em campo ontem, que a gente não sabe qual é o time que vai jogar contra o Águia, ele não ganha o Águia lá não, viu? Não? Não ganha o Águia. Não ganha. Tô te falando. Levar em consideração também... Vamos voltar pro rádio aí, vamos lá. O Águia tá embalado. Abner Luiz. Vamos nessa. Voltando pro rádio, estamos analisando a partida do Remo ontem. Vamos lá, Yuri. Levando em consideração também que será essa a terceira partida entre Remo e Águia nesse ano, né? O Remo conseguiu vencer as duas, a primeira com uma certa dificuldade, a segunda foi melhor. E o Águia embalado do jeito que tá, né, buscando vingança, pelo menos arrancar uma vitória do Remo nesse ano vai ser difícil pro Leão, hein? Já tá secando? Não, apenas uma opinião, que é isso. Ô Michel Anderson, você teve ontem à beira do gramado acompanhando essa jornada esportiva. Alguém te impressionou positivamente que podemos usar na cavalaria? O Ivan me impressionou positivamente, né? Fez boas defesas e gostei muito do jogo do Jaderson. Aliás, Jaderson ontem foi papai, né? A filhinha dele nasceu. Parabéns ao Jaderson. E mesmo assim foi por isso jogo. que ele estava inspirado ontem. Tava inspirado. E a gente até tem esse conteúdo aí que foi exclusivo do nosso Rodolfo Souza fazendo esse material. Tá em algum lugar por aí na nuvem dos sonhos, mas tá por aí, em algum lugar, tá, Neto? Daqui a pouco você acha. O Matheus vai já te mandar. E o Jadson foi papai, então acho que esses dois jogadores eles conseguiram aproveitar bem a oportunidade de pegar um adversário com menor nível técnico e conseguiram dar um recado interessante. Eu fiquei com a impressão, João Vanderlei, você também fez o jogo ontem, fez matéria para a TV Liberal. Eu fiquei com a impressão ontem, o time do Amazonas, ele, segundo o Vinícius Leite falou, ele disse que é um time considerado reserva, né? É um time meio misto. Os Balas de Prata também, não é a cavalaria deles lá. E aí, eu gostei muito da organização do time deles, sabe? Do toque de bola. Eu fiquei com desconfiança que esse time completo, bem treinado como Gabi, mas espera aí, o Remo amassou, perdeu muito gol. É verdade. Não esquece que um jogador do Remo talvez pague a folha. Olha, esse goleiro aí que vocês acabaram de elogiar, esse goleiro não, né? O Ivan é 300 mil mês, pô. Ele é um reserva que, se bobar, ganha mais do que o titular, pô, no Remo. Alguém fez essa obra de arte aí lá no Remo, né? Que eu não pagaria 300 mil para um goleiro reserva nunca, mas quem tem dinheiro se estabelece, né? Então, João, eu penso que esse time aí que o Remo enfrentou ontem, não obstante o Remo ter perdido muitas oportunidades, pode dar trabalho para o Paysandu na Série C, né? Eu também achei interessante, né, a organização desse time do Amazonas, mas mesmo assim, Abner, esse time deu muito espaço e o Remo conseguiu criar bastante. Depois que o Remo fez 1-0. Sim, mas conseguiu. Para você ver, eu acho que passa mais por incompetência ofensiva do Remo esse resultado do que o jogo que o Amazonas apresentou, sabe? Porque a quantidade de gols perdidos do Amazonas... Mas a proposta do Amazonas foi ficar os 11 na frente da grande área.
Mano, pois é, mas quando abriu a porteira, a gente viu o quanto o Remo conseguiu criar. Se fosse um pouquinho mais competente, tinha aberto pelo menos aí uns 3-0 até antes da metade do segundo tempo, e o Remo não tinha passado o E sufoco como tu julgas os que ia 3 gols feitos que eles perderam e bola na trave? Também por incompetência do ataque. A gente lembra que aí o Amazonas é um time da Série C. do Amazonas. Pois é, justamente, é um time de Série C. Vai faltar uma eficiência técnica aí. Então, o Por Remo isso que eu tô- então você está dizendo que o Remo foi um pouquinho incompetente porque fez o gol. Não, porque fez um apenas. Pois é, e ganhou o Fez jogo, um né? apenas. Ganhou o jogo, mas a duras penas, pô. O Remo, pô, essa bola na trave. O Amazonas também teve uma último ataque que foi uma defesa do Ivan na última bola do jogo. Se o Remo tomasse o gol, se o Remo tomasse o empate, o Remo tava eliminado, pô. O Remo não era para ter passado. Graças a Deus. Pois é, o Remo se colocou nessa situação de ficar pressionado, ceder tantas oportunidades, principalmente nos últimos minutos, porque fez só 1-0. Graças a Deus. Era para ter perdido. Esse resultado foi horrível pro Remo. Não digo perdido, um empate. Tava Empate excelente. eliminava. Cara, o Remo vai fazer, segundo o seu treinador, em 30 dias, 18 jogos, cara. Tu tá ficando doido, rapaz. Isso aí nem um Flamengo aguenta, nem um Palmeiras aguenta, cara. Tu imagina o Remo, rapaz. Ontem eu fui lá no Mangueirão, só aguentei assistir a metade do jogo, no intervalo eu fui embora pra casa. Cara, o Catarose, o Kaique e até o nosso compadre, rapaz, o Zé Ricardo, tu é doido. Eles hoje não estavam a fim de jogar, ou eles não desaprenderam tudo. O Jajá é o seguinte, o Jajá nunca foi artilheiro onde ele jogou. Lá no próprio Goiás, a torcida do Goiás, Michel Anderson, sempre o apontou como corredor, não finalizador. E ontem ele mostrou esse já. Contra o Bahia ele já fez o gol e tal. Pá. Mas também se ele perde aquele, ele tinha que pegar uma tapa. Mas enfim, os caras ontem, quem quis aproveitar, mostrou uma boa atuação. Foi o goleiro, foi o rapaz aí que é o Jaderson. o Jaderson, né? Teve ontem um jogador que entrou em campo, que foi o Patrick de Paula, para tu ver o quanto o cara parado, ele fica distante dos companheiros, né? Ele entrou em campo como um jogador comum e errando tudo. E tem uma hora que o Patrick de Paulo ele tem um contra-ataque para puxar que o campo estava livre. Só que ele sabendo que ele não ia conseguir correr, ele já dá uma desacelerada, esperando que alguém passasse, porque ele acaba perdendo a bola, né? Eu Então, acho que tem que botar uma corda no Jajá, que esse lance aí é isso, botar uma corda nele para ele não correr tanto. Só o necessário. E o Jajá até falou, né, hoje pela manhã, acho que o Atineto tem até essa sonora também dele aí dos gols perdidos, que ele citou, né? Nós, jogadores rápidos, às vezes demoramos ali um pouquinho na tomada de decisão e tudo mais. Porque o lance que ele sai mais inteiro é esse, né? Que ele sai carregando a bola desde o meio de campo, basicamente chega de cara com o goleiro. Acredito que se ele dá um tapa, ele passava, mas de fato, ele acaba chutando e chuta errado. E no Goiás, de fato, ano passado, eu estava fazendo até um estudo antes do Remo oficializar o Jajá, porque teve toda aquela novela. Ele era o ponta que tinha o melhor drible, ou um dos melhores dribles da Série B. Carregando a bola, ele era um dos melhores, mas ele pecava em 2 índices principais. Finalização, ele não era um ponta de muita finalização, até fez alguns gols, mas não era esse cara. E tem uma coisa que me preocupou, mas eu vi até ele fazendo isso bem no Remo em alguns jogos da Série A. A construção dele não era tão boa assim. Então ele era um cara que corria, driblava, chegava lá, mas na hora de chegar, acabava justamente tomando a decisão errada. Se o Jajá tiver um auxílio, até mesmo, quem sabe, de uma análise individual, acompanhamento individual, que hoje é normal para jogadores, principalmente do nível de Série A, nessa questão de tomada de decisão, até mesmo finalização, porque me parece que às vezes ele não perfila bacana o corpo na hora de finalizar, ele tem tudo para isso, porque ele faz o que para muito é mais difícil, que é chegar e quebrar a linha. Ele chega de cara com o goleiro, ele chega numa zona para acertar um cruzamento que não tem ninguém na frente dele. E lembra daquele lance do Bahia, que ele vê, ele faz a leitura bem, uma boa leitura e faz o 4º gol do Remo naquele momento. Então ele tem capacidade para isso, sim. Esse Poveda, ele não é bobo não, viu? Muito ele útil, se né? posiciona, ele se Mas perdeu um coloca. monte de gol também. Ele é grandão. Não, essa de virada que ele deu, aquela outra lá, o goleirão foi cirúrgico ali, cara. Achei uma defesaça também. Seria um velho. golaço, É, viu? aquela Se lá. ele faz Foi aquele outro gol... gol que ele perdeu de cara, cara. Tem um no primeiro tempo. No primeiro tempo ele perde um. E um no começo do segundo Uma tempo. finalização errada também da entrada Me da falem área. de Diego Hernandes.
Pra mim ele entrou errando muito, mas depois ele ficou melhor no jogo. Ele foi melhorando ali na partida. Tem uns 3 lances que ele acaba perdendo a bola um pouquinho, mas não sei se era nervosismo, se era falta de ritmo de jogo também, porque era o retorno do Diego Hernandes, mas depois ele foi crescendo. Aquele lado direito funcionou bacana com o Iago Pikachu jogando de lateral direito ontem, porque o Matheus Alexandre é mais uma vítima dessa gripe aí que tá pegando no clube do Remo. E gostei como o jogo desenhou-se para o Diego. Ele foi melhorando na partida e mostrou ser um jogador útil, né? Teve a declaração dele também no final, citando que ele quer ficar, né? Que tem aquela questão ali, mas até mesmo um semblante do Diego, além de cansado, deu para ver que ele estava um pouquinho ainda desanimado. Tem uma pergunta ali do chat, interessante até, a gente ainda ia citar, acredito, que é o que eu achei da atuação do Pikachu como lateral, né? E tudo e tal. Inclusive, essa foi uma pergunta do Urbano ontem, que ele até se confundiu, né? Se ele podia ser usado contra o Vasco e tal. Ele não vai poder jogar contra o Vasco, ele foi expulso no último jogo. Cara, ok. Pikachu, ele é lateral, pô. Todo mundo sabe disso. Basicamente atacou, né, ontem. E olha, ele teve até entrou até em apuros um pouquinho, porque tinha um pimbinha lá do time dos caras, um pequenino, O Cocote. que ele corria que nem um cão, velho. E o Pikachu correndo atrás dele. Foi um bom treino pro Pikachu na lateral direita. Só que não faz sentido ter o Pikachu na lateral direita, que o Remo contratou um lateral e ainda tem o Marcelinho. Que até aqui tá dando conta do recado, né? Em relação ao Pikachu, 2 situações. Uma que, em algum momento, um jogador se machucou perto da área do Amazonas. E o lateral direito do Amazonas atravessou o campo todinho para ir falar com o Pikachu. Aí começou a falar lá, abraçar o Pikachu. Foi bem legal o papo dele. O Cauã. O Cauã. Tem 20 anos, se não me engano. 20 anos. Deve ter falar que tem admiração pelo Pikachu, enfim, ou já conhecia, enfim, não sei. Mas foi um momento interessante. E o outro que, após a coletiva, depois da pergunta do Francisco Urbano, eu consegui trocar algumas palavras com o Léo Condé ali rapidamente, e eu perguntei para ele se seria uma possibilidade de titularidade uma situação de jogo. E ele me falou que possivelmente mais para a situação de jogo. Então, assim, em determinados momentos ele sentiu que ele precisa atacar de uma força ali pelo lado direito, ele pode sim colocar o Pikachu. Então a tendência é que ele use mais como situação ocasional de jogo, né? Necessidade durante a partida. Em Acho que ele gostou jogos, muito. Pelo menos 2 partidas o Léo Condé ele usou Matheus Alexandre e Marcelinho por ali, justamente pela capacidade ofensiva do Marcelinho. Isso. Então, Os treinadores estão com essa mania agora de dobrar laterais, né? O Abel fez isso pela primeira vez aqui no Brasil, que eu me lembre O recentemente. Abel né? pegou, foi 6 jogos de suspensão ainda agora no O julgamento Abel fez dele. isso na final da Libertadores contra o Flamengo, em Mike que e Marcos Rocha, né? ele dobra Mike e Marcos Rocha, Olha surpreende e Mike ganha o joga título. Ontem tu entrevistaste o Glauber, né? O vice-presidente do Remo. Glauber. Ele falou para você em primeira mão ali, a gente Isso. não tinha informação ainda, ele disse que ontem mesmo o Remo ia colocar à disposição os ingressos para vender. E já, moleque, é o seguinte, vou falar uma parada aqui, peço desculpa, sabe? Peço perdão, até perdão eu peço, eu não quero me dispor com ninguém, eu não tô nesse clima de indisposição, sabe? Sério mesmo, eu quero tentar contribuir, se eu puder não atrapalhar. Mas, cara, não é sacanagem. Não sei nem o que falar. Esse negócio de venda de ingresso no Remo, decisão de onde vai ficar a torcida, dessas coisas. Porra, cara, será que a gente vai bater o ano todo, velho? E vai continuar vendo a reclamação do torcedor, cara? Meu irmão, é muito difícil. Olha, a gente tá aqui. A gente divulgou ontem os valores de ingresso e tal, papapá. Cara, é problema para comprar, é problema de vai ficar o visitante, é problema de não sei o quê. Pelo amor, não aguento. E sabe o que é pior? Porque se esse povo reclamasse para vocês aí no Remo, tava ótimo. O meu telefone, cara, o meu Instagram, o meu Zap, é gente ligando, é gente reclamando, é no YouTube. Cara, eu não aguento mais. Vou fazer igual o Neto. Eu não sou dirigente, eu não sou diretor, não me encho o santo, entendeu? Pelo amor de Deus, vamos lá, arquibancada, lado A 80, cadeira 160, do lado A é o lado da torcida do Remo, lado B, arquibancada 60, cadeira 120, também para a torcida do Remo, visitante 200 pau para a torcida do Vasco. 160. Não,
Eu tinha visto 200. no site 160. Aqui no Instagram do Remo tá 160 também. Para visitante? Sim. Mas só que foi falado pelo diretor ontem, visitante lá do B arquibancada. Vamos lá. Cara, Arquibancada, o perdão. Vasco vai frescar. Também E acho. o Remo vai jogar lá em São Januário. Não é pelo preço do ingresso. Não é isso. O problema é que alguém na diretoria do Remo, pelo amor de Deus, liga aqui e diz como é que vai ser. Porque é o seguinte, nós estamos falando aqui a semana toda. O torcedor do Remo que está me ouvindo vai dizer, eu choro. Mas tu chora porque tu não vai lá no Rio de Janeiro. Quando for o jogo contra o Vasco lá. Vamos lá. O torcedor do Vasco em Belém é uma enormidade. É muita gente torce pro Vasco em Belém. Muita tá? gente vem de outros estados Essa do norte para hora esse jogo. é a hora do Remo ganhar dinheiro. Vou falar um pouco mais alto, vou ver se alguém ouve. Dinheiro. Então, na merda, tem em Belém hoje, ou aqui por aqui, 2.000 pessoas para comprar cadeira a 300 pau para levar o filho, que é vascaíno, e o cara é vascaíno, para assistir do lado B. Não tem cadeira. Vasco. Tu Verdade. acredita nisso? Não tem cadeira para a torcida do Vasco. Tá? Os remistas não vão comprar todas as cadeiras do Mangueirão. E quem é que perde dinheiro com isso? Como é que vai pagar 500 pau o salário do Pico? Como é que vai pagar 480 pau o salário desse rapaz que veio do Fortaleza? O Zé Wellington. Se deu bem, Zé. Porra. Wellington. Wellington. Entendeu? Cara, aí o que acontece? Pelo que está desenhado, mas se a diretoria ligar aqui, a gente ajuda, diz que não é isso, pelo amor de Deus, Não, mas está desenhado assim mesmo. tá? E aqui Vamos pegar torcida do um pedacinho do- da arquibancada, É. que não pode ser perto da remoçada, porque se for, vai dar M. No Não, é do outro lado. No jogo Remo e Corinthians ficou aqui mais ou menos onde fica a torcida. Não, Não, Remo e não. Fluminense. Remo e Remo e Fluminense Fluminense ficou. Mas não, só tinha a Arquibancada. torcida do fica, Fluminense. fica onde fica terror normalmente, no lado B, Entendi. onde fica terror. Fica Certo. ao inverso Da da torcida organizada do Remo. Bacana. Então, cara, eu não sei se eu estou errado, gente, mas a torcida, o Remo vai perder dinheiro, cara. Eu tenho- Porque vai ter gente que queria dar 300 Sim. pau numa cadeira para levar o filho, a mulher, ia gastar 1.000 mesmo. E não quer ir para arquibancada, cara, para ficar ainda de esquina. Não é nem uma arquibancada central, o pessoal vê. Aí, se o Vasco e o Fluminense, os outros times pegarem e botarem o muquifinho para a torcida do Remo, que acompanha o Remo em todo o Brasil, o pessoal que mora para lá, Sim. principalmente, aí o pessoal depois vai reclamar, pô. E botar preço de ingresso. Não está nem sendo questionado o preço do ingresso. Esse ponto que eu ia citar, o Remo pode vender arquibancada para a torcida do Remo por um valor e arquibancada para a torcida Pode. do Vasco por outro valor? O Curitiba fez isso. Não, mas é porque no Mangueirão não tem os setores, Os né? Pelo menos setores. entradas. Olha, na teoria tem, porque quando a gente vai ver ali Se o tu determinar mapa, aquele pedacinho só pois pra é, torcida. o mapa do serviço de jogo, no próprio Instagram do Remo tem. O mapa do Mangueirão setoriza o estádio por Sim. Mas A4, A3, B1, B2. Mas E a outra? subida para arquibancada é uma só. Tá. Sim, isso Aí- mas aí- na arquibancada é setorizado. Aí o Luan- todo mundo vai se misturar. Foi ótima essa crítica do Luan Cruz. Eu não sei se é a mim, ou acho que deve ser a mim. Ele diz o seguinte, 10% e acabou, nem todo mundo é misto igual tu. Ô, Luan, foi bom tu colocares isso. Continua com os 10%, só que tem muito cliente que pode comprar o ingresso e botar dinheiro no teu clube, que não é cliente da arquibancada e nem de torcida organizada. Entendeu? Não é cliente de arquibancada e nem de torcida organizada. Só isso. Se o Remo botar hoje, porque o Remo vai sentir a temperatura do jogo a partir de ontem. Mas Se bater sexta-feira e outra, baixa a bolinha, tá? A torcida do Remo não botou 30 mil em nenhum jogo da Série A. eu já ia falar O isso. Brasil está esperando 50 mil pessoas no Mangueirão e pressão nos adversários. A torcida do Remo não botou isso no Mangueirão. Mas também Por isso conta muito, do preço muito, do muito por ingresso. conta do preço do ingresso. A média do preço do ingresso do Remo está bastante alto. E aqui a gente não. Eu também não vou entrar. Eu não vou entrar em no juízo de valor, No é. juízo de valor, questão. Vai chegar o bad boy, vai brotar e do nada falar, não faz futebol com R$20. Também não é para tanto, mas tem que.
o Remo tem que se colocar no seu lugar da realidade da sua torcida. O Matheus está dizendo, rapidinho, que ficou no cantinho a torcida do Remo na Vila Belmiro. Porra, a Vila Belmiro é um ovo. Tu queria que a torcida do Remo ficasse onde na Vila Belmiro? E o Remo tem que se colocar na realidade socioeconômica da sua torcida. Mas aí nesse ponto, o grosso do povo que tem vontade, tem condição de ir pro estádio, cara, não tem condição de pelo menos 2, 3 vezes por semana, dependendo do mês, dar 100, 120 reais no ingresso de arquibancada, cara. Não, tá sendo 80 do Aí o Remo, Felipe- enquanto o Fluminense foi 60. Mas já foi nessa temporada. Aí o Felipe no Já chat, foi nessa temporada. Aí o Felipe no chat, o Remo tem torcida para botar do lado A, do lado B, e é só 10%, mas não vai. Não, e até em relação... Mas essa torcida que o Remo tem para encher 3 estádios, e tem Lógico que torcida, tem, pô. né? Ela não está indo para o estádio por conta dessa dificuldade socioeconômica que a nossa população enfrenta. Estacionamento, só um instantinho, Michel. Estacionamento. Para você ver como, às vezes, a boa vontade, ela tenta ajudar, sabe? Ontem não encheu, mas o torcedor ele costuma ser tão explorado, principalmente nesse estacionamento, que muitos deles não souberam nem que ontem estava R$15 a moto e 30 o carro. Por exemplo. Mas em relação a isso, O pessoal João, que esperou Série A em Belém, pessoal que esperou Série A em Belém a R$10. Se o Remo quiser colocar mais de 30 mil pessoas no estádio, vai ter que baixar um pouco o valor desse ingresso só aí, um ponto cara. aqui, Michel. Mas para mim tem um ponto que o clube ele tá errando bastante. Primeiro, essa questão da venda de ingressos. O Paysandu começou a vender o ingresso dele do jogo contra o Vasco, claro que tem outro apelo, antes do jogo do Remo contra o Vasco. O Paysandu está vendendo há uns 4 dias antes do que o Remo começou a vender. O problema não é vender ingresso, nem preço. Não, mas eu falo da forma que o Remo está fazendo, porque tem gente querendo comprar o ingresso contra o Vasco desde segunda-feira, desde a sexta-feira passada, desde quinta-feira passada. Tem gente que comprou o ingresso dessa casadinha para já garantir o jogo contra o Vasco, nem foi ontem pelo Amazonas. Esse aí é mais um problema. Então, para mim, o Remo está tendo essa dificuldade também de oferecer esse ingresso. E o outro ponto, a gente não vê o Remo valorizar o sócio-torcedor. O ingresso mais caro significa que é para tu ter um ticket médio alto para que vale a pena o cara fazer o sócio-torcedor. O que o Remo está fazendo com o seu sócio-torcedor para a Série A? Qual o plano diferente o Remo está fazendo com o sócio-torcedor para a Série A? Eu não estou vendo, eu não vejo isso. Se ele faz o câmbio da importância do jogo, se o time ganhou, se o time perdeu... e muda o valor. É isso. Entendeu? Esse é o não ponto. tem a convicção de que vai fazer. Mas eu acho que o detalhe se aí... tu não vai lotar, Michel, se tu não vai lotar, pega a cadeira e diz assim mesmo, a metade da cadeira é para a torcida do Vasco. Que corresponderia aos 10%, talvez. Não. Tu vai vender 2 tipos de ingresso para a torcida do Vasco. Sim. Para quem tem a ponta, 300 pau a cadeira, metade aqui, beleza? Só que tu criva o perfil. Organizada não fica lá. Vai ficar lá torcedor comum. Então o torcedor do Vasco vai tentar entrar, correto? Eu tenho certeza absoluta que do lado B dá para tu fazer um misturado. Eu duvido que um pai, uma filha e uma mãe com a camisa do Vasco entrando no estádio, se um torcedor do Remo vai agredir. Vai xingar por causa disso, entendeu? Então faz metade de uma cadeira a preços de 300 pau, 400, 500, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, certo? Pá. E lá em cima, popular arquibancada, a esse preço que está mesmo, aí lá fica organizada, porque vai ter organizado. O Vasco tem organizada que vai vir. O Flamengo tem que vai vir. O Corinthians tem que vai vir. O Palmeiras também. Então lá tu bota a polícia, bota tudo, pé d'água, cerca, separa. E na cadeira tu vai faturar. Porque a tua torcida não vai comprar as cadeiras do lado B, irmão. No jogo contra o Bahia, a torcida do Bahia ficou ali nas cadeiras, tudo muito bem cercado, inclusive policiamento reforçado, e funcionou. Inclusive, com o jogo já perdido, né, a torcida do Bahia saiu com 30 minutos do segundo tempo. Não, mas não é questão de jogo perdido, é porque existe um tempo estipulado para você Aqui, sair. preço do ingresso não é desculpa. A torcida está deixando desejar sim. Contra o Bahia no domingo, 4 da tarde, com ingresso a R$40, não deu 21 mil pessoas apenas. 21 mil pessoas não é 43, que é o que o Mangueirão precisa para poder ser lotado. E para mim o que está acontecendo é o seguinte, eu não vou fazer juízo de valor de ingresso. O Remo tem todo o direito de cobrar, até porque futebol é caro, a gente sabe que é e está tudo certo. Para mim, o que está acontecendo nesse sentido, já que o Remo optou por ter o ingresso nesse valor, e eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, o Remo optou pelo ingresso ser caro, é R$80. Desde o início, né? Desde o início. A sociedade paraense não consegue comportar
ir a um jogo com R$80 e o estacionamento a 50, a 30, enfim, não consegue. Se o Remo ainda não conseguiu ler que o seu estádio não vai estar lotado com esse R$80, tipo tu acha que não consegue? Todo jogo conseguiu? não. Até agora não conseguiu. Não, e tem um outro ponto também. Qual foi o jogo que o Remo conseguiu lotar com R$80 na Série A? Não, é um. Então. Nem 80, nem 60, nem 100, nem 200. Ou seja, o Remo não conseguiu lotar o estádio ainda na Série A. No primeiro jogo conseguiu. Mas tem um ponto, Michel. Jogo, não, só para concluir. Não é que em vários jogos desse, o Remo nem abriu o lado B para a torcida tentar lotar. Exatamente. Então, assim, o Remo está perdendo dinheiro porque se ele não consegue ler que o seu ingresso está caro para a sociedade e aí você não consegue receber esse outro torcedor visitante, você está perdendo dinheiro. Porque você optou por ter o ingresso mais caro. Tudo bem, não tem problema nenhum. E ele não está aumentando a quantidade de sócio-torcedor e nem de público no estádio. Ou seja, você está fazendo o jogo para 20 mil a R$80, você nem leva seu torcedor para lhe apoiar, porque o estádio não fica lotado, e você nem consegue receber esse dinheiro do visitante, que é o que você está falando aí, porque também o ingresso e a comodidade não é a ideal. Isso sem contar no estacionamento, pô. Estacionamento, às vezes, no mínimo, é 50 conto, pô. Então tá muito caro. Não é a questão do valor. Amigo, e dá para tu organizar direitinho. Quer ver uma coisa que o Matheus matou a pau? Segunda-feira, tu sabe que essa é uma semana de Remo e Vasco. Na segunda-feira, eu abro a primeira venda. Tu sabe qual é a primeira venda que eu abro? Para a torcida do Vasco. Ó, torcida do Vasco, tá disponível o ingresso aqui. Aí eu vou ter uma ideia de quanto vai ser a procura. O Remo vai esperar saber de quanto vai ser a procura da torcida dele, para depois ficar puto que ele tinha bastante espaço para ganhar uma grana com a do Vasco, mas agora não dá mais dinheiro. O Rodolfo Souza trouxe uma informação aqui agora no Zap, ele disse o seguinte: não pode ser R$300 no regulamento de clubes, né? O ingresso do visitante tem que ser apenas 50% mais caro do que o ingresso mais local. Mas a cadeira pode ser 50% mais caro do que o clube está cobrando. Aí vai dar uns 200 e pouco. Mas é uma informação importante. Para mim, na leitura, estou entendendo pelo lado do clube que o Remo está preferindo perder dinheiro, deixar de ganhar dinheiro, do que ter a venda para o visitante. O Glauber disse R$200. Não, mas está 160 aqui no... Aí botaram no coisa de 160. Deve ter sido por esse... Mas a torcida do Vasco, claro que quer pagar 160 e não 200. Mas o cara que vem de fora, ele está cagando quanto vai ser, ele já está pagando a passagem. Ia pagar do mesmo jeito, né? 160, e outra coisa que eu posicionei ontem aqui para ir para o Paysandu, que tem jogo do Bicola hoje. Cara, mesma coisa foi o jogo de ontem. Se tu informas 2 dias antes quem tu vai levar para o jogo, tu pode vender da seguinte forma: olha, o Pikachu vai estar de lateral direito. A gente vai dar um teste, eu vou ver o Pikachu de lateral direito. Olha, nesse jogo, a gente vai lançar o goleiro que veio do Inter para jogar em Patrick de Paula volta. Olha, o Patrick de Paula volta. O que ele ficou imaginando, de repente? A gente não sabe. Não, o Remo abriu mão dessa competição, vai botar o Tico, a molecada, aquela coisa toda, vai ver que não vai vender mesmo. Não, levou uns balas de prata ontem. Tem uns balas de prata lá. E aí o cara só ficou sabendo 10 da manhã. Ele não se programou, nem nada. Bora pensar um pouquinho, rapaziada. E olha, um apelo. Ganhem dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, gente. Abre cadeira cativa para a torcida do Vasco. Tem muita família que quer comprar, não está preocupada com preço e quer ficar confortável no estádio para assistir futebol. E não é nem torcida do futebol, nem é quem vai para o estádio sempre. É que quer ver o Vasco e o Remo jogando, quer ver o Vasco. O avô antes de falecer, a avó antes de falecer, que nunca viu o Vasco, o filho vai bancar para ir. Pô, reserva um espaço e ganha dinheiro. Vocês não... Quantas cadeiras tem de cada lado no Mangueirão? Acho que umas 5 mil, vai. Vocês não vão vender 2.000 cadeiras do lado B. Vocês não vão vender 2.000 cadeiras do lado B, porque a torcida tem essa cultura de ficar amassada do lado A. Um sentado no colo do outro. Entendeu? Para não fazer assim, fica na marquinha. E sabe o que pode acontecer, Abner? Torcedores do Vasco comprarem as cadeiras do lado B, claro, não irem com a camisa do Vasco e ficar lá a torcida do Vasco com esse valor que poderia ser. Eu vi um movimento nas redes sociais dizendo especificamente isso, viu?
Porque a torcida do Remo não é culturalmente, não vai pro lado B. Aí tem um ingresso pro lado B, o cara não precisa nem de Olha só, o Daniel Barros do aqui mesmo jeito. no Superchat mandou R$10. Claro que dá sim para encher estádio com R$80 o ingresso. Remo e Goiás, R$80, arquibancada, Mas é- 160 cadeiras, deu mais de 30. Mas aí é o seguinte, era só o jogo do acesso. Era o jogo só mais o jogo do importante acesso. dos últimos Agora eu 30 vou fazer uma anos. pergunta. Como é que não vai? A gente está metendo a pua aqui. E como é o que vai ser o do Paysandu e Vasco? Vai ter cadeira pro pessoal do Vasco? Até confirmar aqui. O Paysandu anunciou que já vendeu 20 mil. Tá, Mas vai pra ter torcida cadeira do pro pessoal Paysandu, Vasco? né? Isso, para a torcida do Paysandu. Não sei, não tem essa informação. Que até onde eu vi era a torcida, o ingresso pro Paysandu. Mas, que tava sendo o detalhe, o jogo disponibilizado. contra o Vasco é só no final do mês. Quem tiver essa informação, olha, tá aqui, ó, chegou aqui pra mim, o Murilo, o Coronel Murilo. Coronel Murilo. Abraço pro Murilo aí. Paysandu tem arquibancada e cadeira visitante pro torcedor vascaíno. Porra, meu irmão. Ou eu sou idiota, ou eu sou burro, ou eu passei a ser. Cara, isso é muito claro, velho. Pô, além da oferta e da procura. Se tu não vai lotar... E olha, bora baixar a bolinha esse negócio de disputa de torcida, que enche estádio, que não enche, que tá liso. Isso é papo pra otário. A gente tá aqui falando, tá? De ganhar dinheiro, de ver os clubes pra cima, de daqui a pouco não tá sem grana. Entendeu? A gente não tá disputando quem é mais torcida, que não sei o quê, que é Mucura, que é Leoa. Não é esse papo. O papo é de vocês aí no chat. O que a gente tá mostrando... Vem cá, por que o Remo... Tá aí. Por que o Remo tá fazendo lá o negócio das arquibancadas lá e camarote pro jogo contra o Cruzeiro? Porque vai ganhar dinheiro, que tem gente que quer comodidade. Claro, porra! Mas é lógico! Meu irmão, aí vem o coração flamenguista, mas são números. Aí vem o coração flamenguista. Eu não tô puxando o saco do Vasco, eu sou Flamengo, eu quero que o Vasco acabe. Quero que o Vasco perca pro Flamengo todo dia. E sou misto mesmo, sou apaixonado, maluco da vida pelo Flamengo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu torcer contra o Flamengo no Maracanã foi uma experiência horrível pra mim, no Flamengo e Remo. Foi absurda essa experiência. Mas deixa eu contar pra vocês. Meu irmão, Flamengo precisando do resultado aqui, já que o Palmeiras está com 5 pontos na frente, se continuar isso, Flamengo e Remo aqui, não vai dar pra ser amador, velho. Não vai dar pra ser amador. Porque vocês vão ver a multidão. Aí vocês vão ver porrada na arquibancada. Sabe por quê? Porque aí sim, o caboclo vai comprar ingresso do lado do Remo, vai apaisando, mas o bicho vai pegar lá, não tenho dúvida, pô. E a torcida do Vasco, do Vasco e a do Flamengo, então, eu não quero falar esse termo aqui nesse horário, então, Vasco. Pra Remo e Paysandu, tá? Eles só querem ver o jogo e gastar dinheiro, pô. Entendeu? Por sinal, deixa eu elogiar. Ontem eu fui no Mangueirão, se bem que tinha só fantasma lá, do lado da torcida do Paysandu que eu fiquei aqui. Lado B. Lado B, né? E, rapaz, hambúrguer porrada, vendendo lá, batata frita top, tá? Refrigerante, maquininha lá, tu paga rapidinho, tu já, bem geladinho, serviço, aí passa a pizza na tua frente, pipoca. Né? Gostei pra caramba. Ó, não sei se é assim quando tem 20 mil pessoas, né? Mas lá daquele lado lá foi, Tava legal. Foi tratamento. Ficou no lado A ou no lado B? Lado A. Lado B. Lado B. Daqui, né? E independente do jogo, pelo menos lá nas cadeiras é assim também. Então pronto. Já temos, inclusive... Só pipoca que é mesmo preço para mandante e visitante, o do Vasco, tá? E Paysandu é o mesmo preço para... Então é o seguinte, vascaíno, que tá mordido, espera um jogo... Paysandu mais barato. Fica mais uma semana em Belém. Eu espero um jogo Paysandu e Vasco. Tá aqui, mais ó. duas, né? Tá aqui, duas, ó. né? Ingresso para Paysandu e Vasco, torcida visitante. Tá aqui, ó. O que tá no site lá, ó, do Paysandu. Arquibancada, torcida e tal. O Remo tá com uma árvore. Uma árvore de dinheiro. Que dá dinheiro. Não é possível. Mas olha, torcer pro Tonhão, Glauber, pessoal aí. Pensem bem. Revejam essa parada. Hoje é um termômetro bem legal. Hoje até o meio-dia de amanhã. Vai ver que não vai vender. Se vender, excelente. Eu quero que o torcedor do Vasco nem vá. Seja 55 mil torcedores do Remo. Vocês preferem 20 mil pessoas do lado A e só 2 mil, 4 mil pessoas
no lado B do visitante, ou vocês preferem ver o estádio lotado, se for com o caso com metade, torcida visitante e ganhar o dinheiro? Eu optaria por lado A nesse caso, lado A todo do Remo, arquibancada lado B, torcida do Remo e deixaria a cadeira lado B para torcida visitante. Eu faria assim. 4 mil pessoas, que são os 10%. Basicamente, bateria Ou os seja, todos. se a torcida visitante extrapolar os 10%, você não venderia. Não, eu deixaria só as cadeiras. Você Deixaria todas as deixaria cadeiras. de vender, mas não venderia, é isso? Não, E deixa dá eu para tu fazer a logística, por quê? Porque a entrada para cadeira no Mangueirão, tu tem aquele portão que Sim, fica na sim. frente. Tem. Então, a torcida visitante vai entrar naquela cadeira lá. Só tem um problema, ela fica um pouco mais próxima do banco de reservas e as diretorias entendem que acaba tendo uma pressãozinha a mais e por isso evitam de colocar. Ah, então joga ping-pong. Joga ping-pong, porque no ping-pong, tu fica lá no meio da quadra, a torcida fica... Isso acontece mais com né? o pessoal do Remo, né? Porque a torcida do Remo fica pro outro lado. Agora! Vai Sandu hoje, hein, pessoal? Papão